Capítulo 940. Os filhos de Loki, um dragão ancestral. 2. Enquanto ele pensava na grandeza de seu Deus, ele olhou para a única mulher no grupo e acenou com a mão num gesto que dizia: faça como combinamos. Entendendo as intenções de sua líder, as asas da mulher se abriram e ela começou a coletar a energia da dimensão, bem como a energia de Nyx. Nyx e as mulheres que assistiam a tudo olhavam com interesse para ver o que a mulher estava fazendo. Enquanto observavam, o ar começou a falar. A razão pela qual a de Nyx seria descoberta se chegasse muito perto é porque os dragões verdadeiros têm uma percepção instintiva da natureza ao seu redor. Especialmente para um dragão que o devorou as raízes de uma árvore do mundo desde o início de sua existência. Embora você use seu poder para cobrir seu corpo, lembre-se de que os dragões verdadeiros são completamente compatíveis com a criação, e como ele é um dragão do fim e, ao mesmo tempo, possui o status de dragão ancião, ele instintivamente notará qualquer flutuação em sua área de observação. Lady Nyx tomou a decisão certa em não se aproximar demais. Nyx, Scatache, Afrodite, Eleonor e Violeta estreitaram os olhos ao ouvir a explicação de guerra. A maneira detalhada e metódica com que ele falava era como a de um caçador experiente explicando como caçar sua presa. Mas há um caso em que os sentidos de um dragão podem falhar. E isso acontece quando algo não natural se funde com o ambiente. Após reunir a energia do ambiente em suas asas, a mulher abriu as mãos, formando uma bola de energia acima das palmas. No momento seguinte, essa bola de energia explodiu, e uma cúpula se formou ao redor do grupo. Nyx analisou a cúpula ao redor e percebeu que sua energia divina havia se fundido completamente com algo estranho. Algo que lembrava muito os poderes de Victor. Embora o caos faça parte da criação, isso não está totalmente correto. Afinal, o caos é tanto o começo quanto o fim de tudo, e essa peculiaridade confunde os sentidos dos dragões verdadeiros. Isso ocorre porque eles lidam com uma dualidade contraditória. Para seres que não são meu mestre, essa é uma fraqueza fatal. Com um estalar de dedos, o grupo desapareceu e apareceu perto da reunião de seres poderosos. Uma cobra gigantesca com um corpo que não tinha fim, um lobo gigante com dentes que podiam devorar tudo e um dragão antigo com mais de 400 metros de altura. Os três seres observavam uma mulher pálida, de longos cabelos brancos que, ao contrário dos de Violette, que eram saudáveis e brilhantes, pareciam desprovidos de qualquer vitalidade. Ela estava sentada em um trono de pedra, parecendo uma dama frágil. Usava um vestido branco, mas em vez de um branco puro, parecia um branco acinzentado sujo. As vestes divinas refletiam completamente seu estado atual. Por algum motivo, ela estava significativamente enfraquecida, mas, mesmo enfraquecida, sua conexão com seu conceito divino era firme e forte. Como Loki teve esses filhos? Perguntou Afrodite, muito confusa com aqueles seres. A serpente, o dragão e o lobo são seres do fim, mas até mesmo a própria ela não é normal. Olhando para a mulher, Afrodite podia sentir claramente a divindade anormal relacionada à morte e ao tempo emanando dela. A divindade da morte era compreensível, ela era uma deusa do submundo. Eu realmente quero sequestrar Loki. Velnora, que havia permanecido em silêncio até então, falou sobre isso afinal. Mas o tempo, e especialmente uma divindade do tempo tão forte, eu quero muito sequestrar o Loki. Velnora, que até então estivera em silêncio, falou ao ver a aparição desses seres. Apenas um deles seria capaz de destruir completamente uma civilização inteira, e ainda assim havia três ali, dois dos quais vinham da mesma fonte. Nossa, ela realmente queria fazer alguns experimentos inofensivos com o deus dos trapaceiros. Você não pode. Ruby negou. Velnora resmungou, irritada. Viram? Mesmo parados na frente deles, eles não nos notam. War falou, divertido, enquanto dois brilhos violetas emergiam de dentro de seu capuz de pura escuridão. Se ele tivesse olhos, eles certamente estariam brilhando agora em adoração, agradecendo imensamente ao seu Deus por lhe conceder tanto conhecimento. E aquela voz divertida confirmou os pensamentos das meninas. Sim. Ele é como um caçador. Darling lhe ensinou as fraquezas dos dragões verdadeiros. Violette falou numa voz do que só Nyx conseguiu ouvir. Ele é o arauto de Victor. Seu subordinado mais fiel. Ele deve ser competente, já que Victor lhe delegou a função de caçar membros de sua própria espécie, disse Eleonor. Vale ressaltar que ela não gostou nem um pouco dessa informação. Você entendeu errado. Ele está dizendo isso para nos mostrar uma fraqueza fatal da nossa raça.
Uma fraqueza que só Victor e aqueles que usam sua energia única podem explorar. Scatashi começou a explicar. Ao revelar essa fraqueza, ele nos diz para ficarmos tranquilos, pois um ser que controle o caos, além de Victor, não aparecerá tão facilmente. Sim, é uma fraqueza, mas, ao mesmo tempo, não é porque apenas Victor é capaz de explorá-la. Apesar de Scatashi ter dito isso para amenizar seus medos, havia outro pensamento um tanto óbvio que ela se esqueceu de mencionar. A existência de War não era apenas como o arauto de Victor, sua existência também era uma contramedida caso um dragão verdadeiro de sua facção se rebelasse no futuro. Nada acontecerá nesta geração e provavelmente não na próxima, mas o que acontecerá em 4 ou 6 gerações, quando a população de dragões verdadeiros aumentar. Victor já está pensando no futuro. Dar à luz uma raça completamente invencível sem contramedidas é idiotice. Scatashi suspeitava que essa também fosse uma forma de manter os primordiais felizes. Com a existência da guerra, ele pode declarar que, caso um membro de sua raça se tornasse desonesto, ele poderia eliminá-los sem causar danos à criação, mas isso está correto. O equilíbrio permitirá um aumento na população de seres como os dragões verdadeiros no futuro. Scatashi não sabia, ela não entendia muito sobre a criação para afirmar tal coisa, pois não sabia se as regras mudariam quando este setor subisse de nível. A lógica era simples: se seres como os verdadeiros dragões existem aqui, não seria exagero pensar que raças dominantes também existem em outros setores superiores. A única coisa que ela sentiu foi uma dor de cabeça quando percebeu as coisas de longo prazo que Victor estava fazendo. Irmã, você é muito fraca. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Fenrir. Não se preocupe, Fenrir. Eu não vou cair tão facilmente. A voz de ela ressoou por toda a área. Até falar parecia difícil para ela, não até que Ragnarok aconteça. Fenrir olhou para os olhos brancos e puros da irmã em silêncio. Não conseguia entender por que ela começara tudo aquilo, mas não se importava. Ele ajudaria aí, ao longo do caminho, desfrutaria e se deleitaria com a carne de Thor e Odin. Se seu pai estivesse por perto, ele também se banquetearia com ele. Então não é uma simples guerra civil, comentou Nyx. Ela quer acabar com os deuses. Não tirem conclusões precipitadas. Precisamos entender melhor o contexto da situação. Às vezes, nem tudo é tão simples. Afrodite falou. Velnora e Scatashi concordaram com a opinião dela. Bem, não importa tanto. Quando ela começar o conflito, podemos roubar os tesouros de Odin. Violet falou. Acredito que Nyx seja muito adequada para essa tarefa. Eu já estava planejando fazer isso. Nyx falou. Ótimo. Violet riu. As mulheres reviraram os olhos quando viram Nyx e Violet tão sincronizadas no ato de acumular riqueza. Naquele momento, Amaterasu entrou na sala junto com Sasa. Afrodite, Amaterasu quer falar com você sobre uma coisa, disse Sasa. Afrodite ergueu uma sobrancelha e olhou para Amaterasu, indicando que ela deveria começar a falar. Afrodite, preciso dos planos para... Vendo a imagem de 3 seres monstruosos, Amaterasu ficou curioso. O que você está fazendo? Assistindo a um documentário sobre 3 deuses do fim e uma deusa da morte anormal. 3 deles são filhos de Loki. Aparentemente, aquele homem tem os testículos amaldiçoados ou algo assim. Estou quase tentado a deixar Velnora fazer experimentos com ele. Os olhos de Velnora brilharam. Você não pode. E Violet, não cria conflitos desnecessários. Ruby negou. Umph. Violet apenas bufou. Amaterasu não sabia como reagir a essa informação, então ela apenas se aproximou e olhou curiosamente para o holograma. E pensar que esses seres estavam no panteão nórdico. Odin é muito azarado, comentou Sasa. As mulheres ao redor não puderam deixar de concordar com Sasa. Ela. Lembre-se do nosso acordo. Uma voz antiga e poderosa ecoou ao redor, desviando a atenção do grupo para o dragão negro de 400 metros de altura. Os olhos azul escuros da criatura fitavam a figura de ela com indiferença e orgulho. Ela olhou para Nidhogg. Eu sei. Depois desta guerra, você pode fazer o que quiser. Os olhos do dragão piscaram e, mesmo sem dizer nada, uma sensação de confirmação ecoou. Me liga quando começar. Então, uma palavra foi dita na língua dracônica, uma palavra que somente Nyx e as mulheres que eram verdadeiros dragões entendiam. Retornem. Logo, o enorme corpo do dragão desapareceu completamente. Quando a figura enorme desapareceu, um grunhido de irritação ecoou ao redor deles. Não entendo por que você precisou sacrificar sua vitalidade por ele.
Esta guerra seria fácil de vencer só com a gente. Ele é necessário. Ela se levantou com dificuldade do trono. Ao ver isso, Fenrir rapidamente se transformou em sua forma humanoide e apoiou a irmã. Aqui, irmã. Me abrace. Os olhos de ela se abriram levemente, e apesar de estar em choque devido à mudança do irmão mais novo, afinal, ele nunca havia demonstrado uma gentileza tão descarada em toda a sua existência. Ela decidiu não dizer nada e apenas se apoiou nele enquanto continuava dizendo: para o nosso futuro. Ragnarok precisa acontecer. Um cajado negro se materializou na mão de ela, e esse cajado causou arrepios em todos que o viram. Os espíritos mortos do reino começaram a vir em sua direção e então entraram no cajado. E para que esse futuro se concretize, não me importo em descartar minha vitalidade, um artefato com o conceito do fim incorporado, Nyx murmurou em choque. Se antes ela apenas considerava ela uma deusa normal, Nyx agora atribuía a ela o mesmo nível de anormalidade que seus irmãos. Não era apenas o fato de que havia um cajado com conceito literal do fim, o que deveria ser teoricamente impossível, mas também o fato de que ela o estava segurando. Ela estava segurando um artefato do fim sem ser apagada da existência, o que era ainda mais anormal considerando que ela não era uma deusa do fim, mas sim uma deusa da morte e do tempo. Posso sequestrá-lo aqui agora? Perguntou Velnorá com um desejo de conhecimento brilhando nos olhos. Ela queria dissecá-lo aqui minuciosamente. Idealmente, ela também queria sequestrar a mãe desses seres, Angrboda, para ver se a anormalidade estava em Loki ou nela. Afinal, Angrboda também não era exatamente normal. Ela era conhecida como a deusa do medo, e a mulher tinha a capacidade de gerar filhos monstruosos. Ruby quase concordou com Velnorá. Ela também estava mais curiosa agora, mas conseguiu permanecer em silêncio e não dizer nada. Tudo bem, irmã. Eu vou te ouvir. Jormungandr resmungou. Mas se eu encontrar Loki, eu o mato. Um sorriso travesso surgiu no rosto da cobra gigante. Eu não me importo. Só não se esqueça de matá-lo completamente. Só por precaução, destrua completamente o corpo dele também. Eu vou. Jormungandr sorriu ainda mais. TSK, eu queria matá-lo eu mesmo. Mas posso deixar esse filho da mãe com você, irmão. Fenrir falou. Só não caia nos truques dele. Essa conversa provocou uma reação de quem estava assistindo. Uma coisa é certa. Os filhos de Loki amam muito o pai, Sazia falou sarcasticamente. Bem, é compreensível, considerando como ele tratou os filhos. Afrodite assentiu. A história de Loki separando seus filhos uns dos outros, prendendo Fenrir, isolando ela neste reino abandonado e isolando Jormungandr era muito famosa no panteão nórdico. Qualquer ato de ódio de seus filhos contra Loki e Odin era perfeitamente compreensível. Ao temer o Ragnarok, Odin diretamente o trouxe sobre si. Eu sei, grunhiu Jormungandr. Agora, vá cuidar da nossa irmã. Eu vou descansar, preguiçoso. Por que você não se transforma em um humanoide? Lutar nessa forma enorme deve ser muito inconveniente. Afinal, comparado a você, Thor é muito menor. Ela e Jormungandr olharam para Fenrir, incrédulos. Nunca imaginaram que ouviriam aquelas palavras do irmão, que se orgulhava de sua forma de lobo. Apóstrofo. Sim, ele definitivamente foi influenciado. Foram os lobisomens que fizeram isso. Ao pensar nisso, ela imediatamente negou o pensamento. Impossível, Fenrir não os respeita. Ele só os protege porque estão em seu território. Alguém capaz de influenciar Fenrir deve ser alguém que o próprio Fenrir aceite como igual. A curiosidade de ela foi despertada e ela decidiu perguntar mais a Fenrir sobre seu tempo em Samar. Eu nem sei como reagir a isso, Fenrir. Portanto, vou dormir. A cobra começou a fechar os olhos e a baixar a cabeça. Bem, então não venha chorar quando perder para Thor. Fenrir deu de ombros. Jormungandr apenas resmungou irritado e ignorou seu irmão. Vamos, irmã. Fenrir bufou e ajudou a irmã a entrar em seus aposentos. Capítulo 941. A profecia. Isso é besteira. Voltando para Nightingale, Victor retornou ao quarto onde estavam suas esposas e, desta vez, veio pessoalmente, em vez de ser uma projeção. No entanto, ele não veio sozinho, Ana estava ao seu lado, acompanhando-o como uma esposa devotada, até mesmo segurando seu braço. Tal proximidade não passou despercebida pelas mulheres presentes. Violette lançou um sorriso cúmplice para Ana, um sorriso que a fez revirar os olhos, um pouco envergonhada. Claramente, as duas pareciam ter chegado a uma conclusão sobre algo. Essa conversa deixou Afrodite um pouco desconfortável. Como uma borboleta social,
Ela sempre queria saber de tudo, especialmente quando se tratava de sua melhor amiga. Saber que Violette e Ana conversavam sobre algo particular que fez Ana se aproximar de Victor era imperdoável. Ela queria saber, apesar de notar essa sutil troca de olhares. Victor não comentou nada. Em vez disso, agiu como se nada estivesse errado e perguntou: "E então? O que você planeja fazer?" Como seus arautos estavam ao lado de Nyx agora, ele tinha uma compreensão completa do que estava acontecendo no panteão nórdico. Essas palavras fizeram com que as mulheres prestassem atenção em Victor. Olhando para o homem, que vestia um terno completamente preto com luvas pretas, elas ficaram curiosas. Ao contrário do que esperavam, Victor não parecia querer interferir naquele conflito. Ponto inesperado. "Você parece não ter interesse." Skatash falou. "Ah. Estou definitivamente interessado, minha esposa. Mas se tem uma coisa que percebi ao lidar com o sobrenatural, é que tem uma espécie de karma negativo. Não importa em que situação eu me envolva, ela tende a se tornar ainda mais caótica do que já era." Victor respondeu enquanto caminhava em direção às mulheres e se sentava no sofá. Ana sentou-se obedientemente ao lado dele enquanto ajustava seu longo vestido vermelho, um vestido diferente de suas cores habituais. Uma mulher moderna como ela gostava mais de roupas modernas, mas se interessou pelos vestidos produzidos por Nightingale, que, em essência, eram vestidos modernos. Um fato interessante era que, embora os edifícios de Nightingale não tivessem sido muito modernizados e permanecessem no estilo da antiga era vitoriana, os produtos vendidos eram relativamente modernos, mas em sintonia com os gostos antigos. Era uma fusão de épocas distintas, mas estranhamente compatíveis, e tinha um senso de moda próprio e único. Até Violette, Saz e Ruby, que eram garotas modernas, usavam esses vestidos, embora fossem de comprimento médio, não longos como os de Ana. Agora que você disse isso, é verdade. Sasa falou enquanto se aproximava furtivamente de Victor, sentou-se ao lado dele e começou a abraçá-lo. Foi um gesto que fez um sorriso gentil surgir no rosto de Victor, fazendo-o começar a acariciar seus cabelos. As sobrancelhas das garotas ao redor se contraíram levemente diante daquela mulher sorrateira. Darlene tem o destino de um protagonista de mangá. Ele está destinado a se meter em encrenca. Ela sorriu divertida enquanto se derretia com as carícias de Victor. Problemas nunca te impedirão de fazer nada, Victor. Disse Afrodite, e então perguntou, por que a mudança repentina? Sim, de fato. Victor assentiu e continuou, ignorando completamente a pergunta de Afrodite. Mas eu realmente preciso fazer alguma coisa. Seus olhos violetas olhavam para as mulheres ao redor. Seu olhar gentil fazia os corações das garotas derreterem. Tenho esposas muito competentes. Tenho certeza de que elas sempre garantirão os interesses da nossa família, não importa o conflito ou a situação, não é? As palavras de Victor arrancaram um sorriso de todos os presentes, até mesmo das mulheres mais frias, como Velnora e Ruby, embora, com esta última, todos soubessem que ela era fria apenas com aqueles que não eram da família, enquanto Velnora era mais pragmática em geral. Suas palavras são doces, querida. Mas você realmente não faria nada e deixaria tudo por nossa conta, isso mesmo. Victor assentiu. As informações que eu obtiver dos portadores do meu testamento serão dadas a você, e você poderá decidir o que fazer. Eu não interferirei, por outro lado. Vou falar com ela. Victor falou enquanto olhava para ela. Eu sabia, pensaram Violette, Skatash, Ruby, Sasa, Afrodite e Eleonora ao mesmo tempo. Só nesses momentos os pensamentos das meninas se sincronizavam completamente. Eles agora sabiam que essa simples conversa com ela desencadearia vários problemas para o panteão nórdico. Eles sentiram um pouco de pena de Odin, embora esse sentimento fosse do tamanho de uma formiga, quase inexistente. A existência dos irmãos é interessante, não é? Dois irmãos que são deuses do Ind, e uma irmã que tem uma conexão especialmente forte com a morte e o tempo, é verdade. A existência dos três é bastante única, nem mesmo nos setores mais elevados tal ocorrência é comum. O que nos leva à pergunta que estou desesperado para saber, eles são especiais por causa de seu destino, ou porque nasceram de pais especiais? Questionou Velnora, Loki e sua esposa, Angerboda. Quero dissecá-los. Os olhos de Velnora brilharam de desejo, as mulheres ao redor se encolheram um pouco diante desse cientista louco. Você não pode. Ruby negou firmemente. Velnora rosnou de irritação,
fazendo barulhos que pareciam mais tristes do que raivosos. Victor sorriu gentilmente enquanto fazia Sasa deitar no sofá enquanto acariciava seus cabelos. Um tratamento que fez os olhos de Ana, Violeta e Ruby, que observavam de lado, brilharem levemente de desejo. Quando Ragnarok acontecer, a lua e o sol serão engolidos pelos filhos de Fenrir. A batalha de Jormungandr e Thor, juntamente com a batalha de Fenrir e Odin, será tão intensa que alterará a estrutura do espaço e do tempo, enviando os três seres para o passado. Apesar desta batalha intensa que alterará a estrutura do espaço e do tempo, o futuro ainda será sombrio. Ragnarok precisa acontecer porque, assim como o universo tem um fim, uma história também precisa ter um fim para ter um começo. Essas palavras. Eu me lembro de ter ouvido isso em algum lugar. Afrodite estreitou os olhos enquanto tentava vasculhar suas memórias. Embora tivesse uma memória perfeita, ela já estava por aí há tanto tempo que era difícil ter uma referência exata do que procurar. Esta é uma profecia dada pelas Irmãs do Destino, disse Victor. Ah, é verdade, é uma daquelas três vadias. Afrodite se lembrou de quando ouviu as palavras de Victor, gemendo de irritação. Toda aquela conversa sobre destino e profecia era pura bobagem. No início, ela até acreditou, mas ao lidar com os deuses de outro panteão, especialmente Ptah, um deus primordial do panteão egípcio, ela teve certeza de que destino e profecia eram besteira. O destino ainda não havia sido escrito. Era você quem fazia o destino, e a razão pela qual as palavras desses deuses que podiam ver o futuro se concretizavam era porque, quando falavam essas palavras a seres paranoicos como Zeus e Odin, eles prontamente caminhavam em direção ao dito futuro. Quando as pessoas dizem que esses destinos só se tornaram realidade devido à paranoia do Deus Rei, isso é bastante preciso. As Irmãs do Destino não são do panteão grego? Perguntou Skatashi, confuso. Sim, de fato. Mas, assim como eu e minha querida esposa, esses deuses também podem observar futuros possíveis, seja de seu próprio panteão ou de outros panteões. Por isso, os deuses reis investem quantias absurdas de recursos em proteções contra a clarividência para que esses deuses não observem o futuro e obtenham possíveis informações sobre seus rivais. No passado, quando as irmãs previram esta profecia, o panteão nórdico estava passando por uma guerra civil e, por causa disso, as defesas da dimensão estavam baixas. Não pense demais, esta profecia é pura bobagem. Afinal, como deus do fim, Fenrir não pode ter um filho. Afrodite resmungou, irritada, embora as palavras que dizem que a luta será tão intensa que causará danos através do espaço e do tempo sejam bastante preocupantes. Ela refletiu, é verdade. Tempo e espaço não são algo tão frágil que possa ser quebrado tão facilmente, afirmou Amaterasu. Bem, isso não é necessariamente verdade, Victor falou gentilmente. Isso não é verdade. Velnora disse a mesma coisa em um tom mais pragmático. Os dois se entreolharam e então sorriram levemente quando Velnora olhou de volta para o grupo e disse, em casos normais, o tempo e o espaço não seriam quebrados tão facilmente, mas estamos falando de duas batalhas muito próximas uma da outra envolvendo dois deuses do fim, seres que podem apagar tudo, até mesmo o espaço ao seu redor. A batalha deles pode ser tão intensa que, mesmo sem intenção, pode causar danos ao espaço e ao tempo ao redor. O simples fato de estarmos dizendo que Odin e Thor lutarão contra dois deuses do fim é ridículo. Eles não parecem tão fortes, disse Eleanor. Não se trata de força, querida. Victor sorriu gentilmente. Trata-se de compatibilidade entre conceitos divinos e estratégia. Em uma batalha com Fenrir, por exemplo, contanto que você desvie de seus ataques de garra, de sua mordida e das explosões de poder vindas de sua boca, o nível de dificuldade é o mesmo de lutar contra qualquer fera que possa lutar contra um deus de alto escalão, e com meu treinamento atual, ele pode ser um pouco mais competente do que o normal, mas seu nível não mudou muito, claro. Se ele usar as táticas que lhe ensinei e pegar o inimigo de surpresa, diminuindo seu tamanho e lutando na forma humanoide, a dificuldade sobe para o nível de um deus primordial de segunda geração, pensou Victor. Todos sabiam que, ao lidar com um oponente com poderes problemáticos como Fenrir, era mais difícil lutar contra um oponente humanoide do que contra um lobo gigante com várias áreas expostas para atacar. Pelo que observei em Jormungandr, ele tem o mesmo problema que Fenrir. Contanto que os inimigos desses seres consigam se esquivar dos ataques cobertos pelo End, ele não será um oponente problemático, principalmente devido ao seu corpo enorme, com um alvo tão grande. Há muitos lugares onde o deus do trovão pode atacar e causar dano. Na verdade,
Ele pode ser até mais fácil que Fenrir devido ao seu corpo enorme. Embora isso seja apenas um palpite. O veneno de Jormungandr é bem conhecido. Embora eu não saiba se esse veneno pode sequer afetá-lo, Victor podia estar confiante no poder de Fenrir, pois já o havia lutado, mas o mesmo não se podia dizer de Jormungandr. E considerando o quão cauteloso Odin é, tenho certeza de que ele e Thor treinaram exclusivamente para lutar contra seus inimigos destinados. O tom de Victor tornou-se irônico quando ele falou sobre o destino, divindade. Ele explicou, lutar contra um deus duende é a mesma coisa que um humano mortal lutar contra um deus. O que torna as criaturas do fim tão temíveis não é sua força, mas sua divindade, explicou ele. Lutar contra um deus duende é a mesma coisa que um humano mortal lutar contra um deus. Um único erro pode levar à extinção completa de sua existência. Portanto, contanto que você tome as precauções necessárias, subjugar os dois deuses e até mesmo selá-los não é tão difícil. Matar um deus do fim era impossível. Como matar aquele que exerce o conceito do fim de tudo? Só a própria morte poderia matar esses deuses. Mas é possível apagar um deus do fim se uma força oposta for exercida, com a divindade dos começos. É possível dar a esses seres um novo começo, essencialmente matando-os para que possam começar uma nova jornada. É bem confuso, mas é assim que tudo na criação é, uma confusão sem sentido feita pelos primordiais, e agora eles têm que tentar dar sentido a isso, ou não conseguirão lidar com seus problemas. Entendo. Agora entendo exatamente com o que estamos lidando. Eleonora assentiu. Ao ouvir a explicação de Victor, compreendeu os perigos dos seres que possuíam o conceito do fim. Para ser sincero, acho que Tipon é muito mais problemático de lidar do que Fenrir ou Jormungandr. Afinal, toda a camada externa de Tipon é completamente coberta pela energia duende, tornando-o essencialmente invulnerável a praticamente qualquer coisa que não seja seu conceito oposto. Embora seja bem fácil de lidar, contanto que você tenha bastante energia para gastar, como eu, devido à falta de consciência do monstro irracional que só agia por instinto. Se você o jogasse no vazio entre as dimensões onde não havia nada, ele permaneceria lá para sempre até ter a sorte de encontrar uma nova dimensão, algo que não poderia ser feito com Fenrir e Jormungandr porque eles eram mais inteligentes e saberiam como usar seus poderes divinos para procurar uma nova dimensão para entrar. A única razão pela qual Tifão ouviu Gaia foi porque ele foi programado para fazer isso desde o início pela própria deusa, já que ele era na verdade uma arma projetada para matar Zeus. Claro, Victor não duvidava que também houvesse uma pequena parte que vinha do fato de Gaia ser uma deusa mãe ou de como ela amava seu filho. Além disso, como a consciência de Tifão era relativamente pequena, ele poderia ser considerado uma criança que ouvia a mãe, mas sabia que o maior motivo era que Gaia o havia programado dessa forma. No futuro, ao lidar com os deuses do fim, procure suas fraquezas e desvie de todos os seus ataques. Não seja arrogante, seus corpos podem ser extremamente fortes, mas para um deus do fim, nosso corpo é como papel. Este mesmo conselho se aplica aos nossos futuros inimigos. Só um tolo arrogante aceitaria um ataque inimigo quando não sabemos nada sobre ele. Protejam suas mentes com suas futuras divindades e suas almas com as mesmas. Em uma batalha de alto nível, não é seu corpo que é mais frágil, mas sua alma e sua consciência. Ele aconselhou com uma expressão muito séria, como um homem que lutou contra 3 deuses anciões ao mesmo tempo. Victor tinha muita autoridade para falar sobre isso, e as garotas ao redor ouviram atentamente seus conselhos. Não se preocupe, querida. Não esqueceremos este conselho. Violette falou pelas meninas. Victor olhou ao redor e, vendo a expressão séria das mulheres, assentiu, satisfeito. Ótimo. Caso algo terrível aconteça, eu farei algo. Um sistema para que, mesmo que seu corpo físico morra no confronto com o inimigo, sua alma seja protegida e devolvida a mim para que eu possa revivê-la. Esperar que sua alma vá para o inferno ou para o céu é uma grande tolice. Victor percebeu isso depois de ganhar ainda mais consciência sobre a criação. A partir do momento em que uma alma entra no sistema criado pelos primordiais, essa alma morta fica marcada, e ninguém marcaria a alma de suas esposas. Elas são dele, mente, corpo e alma, e Victor já tinha um plano para realizar isso. Tudo dependeria do casamento de almas. Preciso casar todas as minhas esposas o mais rápido possível. Talvez da próxima vez que dormirmos juntos, eu toque nesse assunto, pensou Victor. Você planeja interferir no domínio primordial? Velnora perguntou, incrédula.
Ninguém tomará as almas das minhas esposas e filhas, nem mesmo os malditos primordiais. A convicção e a voz distorcida causadas por sua forma de horror cósmico causaram um arrepio terrível em todas as mulheres presentes, enquanto seus corações batiam mais rápido com grande excitação. Essa possessividade fazia com que o interior delas se aquecesse de várias maneiras. Elas se sentiam doces por causa do seu afeto e amor, e também excitadas pelo seu desejo de guardá-las para si. Sim, eles não eram normais, mas todo mundo já sabia disso desde o começo. Nem mesmo Velnora e Amaterasu, que eram novatos nesse abismo de amor possessivo e insano, ficaram de fora. Querida, você não pode falar assim. Violette colocou as duas mãos nas bochechas. Seu rosto estava vermelho e ela respirava ar quente com dificuldade, enquanto seus olhos pareciam dois buracos negros e violetas. Você está me deixando muito excitada. A expressão de Victor mudou para um sorriso gentil ao ver o rosto dela. Mesmo depois de tanto tempo, Violette nunca mudou. Sua essência permaneceu a mesma desde o primeiro dia em que a conheceu. Victor gesticulou com o dedo, e Violette flutuou de onde estava para o colo dele. Imediatamente, a mulher abraçou enquanto cheirava seu pescoço com força. Victor acariciou os cabelos dela. Nunca mude, Violette. Nunca mude, não vou. Tudo o que faço é pela Darling. Todo esse trabalho chato, todas essas responsabilidades, é tudo pela Darling. E pela nossa família, é claro. Eu sei. Eu sei de tudo, de todos os seus esforços, de todas as suas lutas. Afinal, estou sempre observando. Seus olhos se voltaram para Ruby, Scatache, Afrodite, Eleonor e Sasa, fazendo as mulheres estremecerem levemente ao entenderem as implicações de suas palavras. No momento seguinte, as expressões das mulheres ficaram mais vermelhas, assim como as de Violette, pois elas começaram a arder de desejo. Olhando para isso, Velnora e Amaterasu apenas balançaram a cabeça internamente, imaginando se um dia eles também se pareceriam assim. Eles mal sabiam o quanto estavam certos sobre esses pensamentos. Por outro lado, Ana apenas observava tudo com um olhar levemente calculista e gentil. Pensamentos passavam por sua cabeça, pensamentos que só ela conhecia. Capítulo 942, Deusa do Submundo. Ela, Castelo do Inferno, aposentos pessoais do próprio inferno. Sentada em um sofá, a deusa do submundo nórdico observava o fogo verde crepitante com um olhar neutro. À medida que o fogo verde crepitante era refletido em suas retinas, ela parecia completamente perdida em pensamentos. Permanecendo nesse transe, ela começou a ouvir sons de vozes, vozes que conhecia muito bem. Eram as vozes odiosas de seu pai, Odin e Thor, assim como as vozes de vários outros deuses e deusas nórdicos que sempre falavam atrás dela nas poucas e únicas vezes em que ela visitou o inferno ao sair daquela prisão que lhe foi imposta pelo próprio Odin. Quão tolo é o pai de todos, em sua ilusão de grandeza, perdido em sua própria arrogância imortal. Ele não entendeu que aprisionar o inferno no inferno seria o mesmo que dar a ela poder suficiente para se vingar no devido tempo. O pai dela era um imprestável que fazia tudo o que Odin queria. Um covarde sujo cuja única coragem excepcional foi casar-se com a própria mãe, uma deusa do medo. Irônico que um covarde como ele conseguisse chamar a atenção da deusa do medo. Bem, não é como se sua mãe psicopata fosse melhor, uma mulher que só se importava com os monstros que ela criou, e, dignos de serem os pais das maiores calamidades que jamais atingiram o Olimpo. Os pensamentos sarcásticos de ela eram tão claros quanto sua expressão de desdém e ódio. Eles estavam apodrecendo. Como deusa do tempo, ela sabia muito bem o quão estúpida era a atitude de Odin. O futuro é, ela odiava Odin, odiava o fato de que, apesar de ser um deus-rei, ele era tão covarde a ponto de seguir uma profecia estúpida dada por uma deusa que nem sequer pertencia ao seu próprio panteão. Uma atitude digna de um eunuco imundo que se apegava ao poder. Uma atitude digna de um velho cujas funções íntimas eram tão podres que estavam apodrecendo. Como deusa do tempo, ela sabia muito bem o quão estúpida era a atitude de Odin. O futuro não é definido, são as atitudes dos seres no presente que definem o futuro, e essa regra se aplica aos imortais. E apesar de não conseguirem ver o futuro por muito tempo, afinal, demanda muita energia, e é proibido. O tempo é uma ferramenta exclusiva dos primordiais. Nem mesmo uma deusa como ela consegue interferir muito, mas, por não poder usar o tempo como gostaria, ela consegue usar tempo suficiente para entender o quão tola é a raça conhecida como Rei Deus, o estuprador do Olimpo. O eunuco dos nórdicos que trocou o olho pela sabedoria ainda continua sendo estúpido.
O covarde do panteão hindu cuja única atitude louvável é dar ouvidos ao Deus da destruição. Eram todos tolos, tolos controlados por uma profecia que nem existia. E, não é de se admirar que Gaia goste tanto de fazer profecias, já que ela é primordial. Os deuses tolos seguirão suas palavras como um patinho. Ela odeia o pai, que é o responsável direto por deixar ela e seus irmãos nesse estado deplorável. Ela não escolheu esse trabalho, ela foi forçada a ele, mas tudo bem, ela consegue lidar com isso. Ela não é mais uma criança que chora por causa da solidão. Odin, seu pai, sua mãe, Asgard, todos cairão diante dela e de seus irmãos. Ragnarok precisa acontecer. Porque só assim poderei garantir minha liberdade, enquanto os deuses arrogantes que têm um pé de pau no cu existirem. Ela e seus irmãos nunca serão completamente livres. O que fizeram no passado só pode ser pago com sangue. Ela quer o crânio de Odin e Loki como sua nova taça decorativa, e não vai parar até que isso se torne realidade. É uma pena que o desgraçado do diabo tenha falhado. Eu até fui longe o suficiente para destruir a Bifrost. Mas mesmo assim, ele perdeu. Idiota inútil. Ele falou tanto sobre seu grande plano que no final foi derrotado como uma vadia inútil. Quem foi que realmente derrotou? Ah, sim, eu me lembro. O Deus Dragão do Caos. Que nome arrogante. Ninguém jamais teve o título de Caos desde o primeiro primordial. Tanto ódio no meu coração, como se o próprio nome pudesse invocar aquela criatura. Ela ouviu uma voz divertida vindo de trás dela, virando o rosto rapidamente enquanto invocava seu cajado. Viu um homem vestindo um terno preto completo. O homem parecia a personificação da beleza em pessoa. Ela nunca tinha visto um deus masculino tão bonito quanto ele, mas isso não importava agora. Aquele homem estava sentado em sua poltrona favorita. Imperdoável, uma expressão divertida brilhou em seus olhos. Era como se ele pudesse ler sua mente. A prova disso era que ele se recostou na poltrona, ficando ainda mais confortável. É como se você fosse a personificação do ódio. Não é à toa que você trabalhou com o diabo. Os olhos de ela se estreitaram ligeiramente. Poucos sabiam de seu envolvimento com o diabo. Sim, ela atacou a Bifrost em um momento delicado da invasão dos demônios, impedindo assim o exército de Odin de viajar pelo vazio das dimensões. Mas este ataque e a invasão dos demônios não deveriam ter relação um com o outro. Afinal, de fora parecia que ela aproveitou o fato da invasão ter acontecido para pegar o panteão nórdico de surpresa. Como você entrou aqui? Você me convidou. Ele sorriu como se tivesse achado algo muito engraçado. E eu simplesmente entrei. Ela estreitou os olhos. Apóstrofo. Um lugar protegido por runas nórdicas, e protegido por 3 deuses do fim, literalmente tornando este lugar o mais protegido do mundo, mesmo comparado a Asgard. E ele apenas diz que entrou aqui como se fosse um lugar comum. É oficial. Assim como o rosto extremamente socável do pai e daquele velho eunuco, ela queria muito socar a cara daquela criatura irritantemente bonita. Porque, em nome de todos os reinos deste maldito panteão, ele era tão bonito. Isso não faz sentido. Se ela associasse os adjetivos homem e bonito, o rosto daquela criatura definitivamente lhe viria à mente. Você gosta muito de ouvir seus pensamentos, hein? Ele cruzou as pernas e apoiou o rosto na mão direita, exibindo um pequeno sorriso gentil. Eu entendo esse sentimento. Eu faço a mesma coisa com frequência quando estou treinando. Ela se odiou profundamente por achar aquele gesto simples adorável e fofo, e não pôde deixar de pensar que devia estar morta por dentro por achar algo tão fofo. Porque ele é tão descuidado? Porque ele está me tratando como se eu fosse uma amiga de longa data? E melhor ainda, por quanto tempo ele vai ficar no meu lugar? A situação atual era como se o aluno mais extrovertido e sociável entrasse em contato com um aluno extremamente introvertido e que não gostava da presença de outras pessoas. Eles eram como água e vinho, extremamente incompatíveis. Mas assim como a luz não pode viver sem a escuridão, o mesmo pode ser dito da escuridão. A única diferença, neste caso, é que essa escuridão não vê a luz há tanto tempo que não sabe como reagir à presença repentina dessa fonte de calor. Portanto, reagiu como sempre fez, com hostilidade. Ela apertou o cajado na mão. O que você quer? Você não veio aqui só para conversar, né? Mas quem era Victor? Ele era o homem que conseguia lidar com vários andares extremamente obcecados. Comparado a esse nível de dificuldade, um solitário era bem fácil de lidar. Com o mesmo sorriso no rosto, ele disse, é exatamente por isso que vim aqui. Ela olhou para ele extremamente confusa. Por um momento, ela até se esqueceu de manter a cara de pôquer. Afinal, em sua mente, não era possível que um ser como aquele homem viesse aqui para conversar.
Certo, apesar de tudo, era um fato que ela era nórdica. Ela sabia muito bem que a guerra traz oportunidades. Oportunidades das quais os outros deuses vão querer se aproveitar. Ela por um momento até pensou que fosse mentira, mas não conseguiu detectar nenhum tipo de mentira por parte do homem. E para ser sincero, alguém com o poder dele não precisaria mentir para ela. Se ele quisesse algo dela, ele já teria conseguido. Ele demonstrou capacidade o suficiente para isso. Afinal, ele entrou naquele lugar, uma covil de 3 bestas do END, aparentemente sozinho. Esse pensamento pode parecer ingênuo, mas seres realmente fortes não precisam fazer planos se quiserem algo. Ele simplesmente conseguiria o que queria, e todos ficariam em silêncio, sem poder fazer nada. Ela sabe que o homem à sua frente tem esse privilégio. Afinal, ele é o ser sobrenatural mais forte daquela época. Por essas razões, ela confiou completamente nas palavras de Victor e, por isso, ficou sem reação. Ela pisca e, naquele milésimo de segundo em que ela fechou os olhos, o homem desaparece. Entendi. É um artefato bem interessante. Ela estremeceu ao ouvir a voz bem perto dela. Virou o rosto e viu aquele homem sentado no mesmo sofá que ela enquanto olhava para sua equipe com olhos cheios de interesse. Eu nem consegui reagir. Ele era simplesmente superior a ela. Se a maneira como ele se movia fosse levada em conta, ela já poderia ter sido eliminada, e ela nem saberia como isso aconteceu. Você usou as presas do seu irmão, hein? Mas como você pode tocar naquele artefato? Pelo que vejo, você não é uma deusa do fim. Isso não é da sua conta. Ela estreitou os olhos. O sorriso de Victor aumentou. Não se preocupe, eu consigo imaginar o que aconteceu. Na verdade, é bem fácil se você pensar bem. A resposta para a sua capacidade de tocar este artefato está em Ngurboda, a mulher que deu à luz 2 seres do END. Victor olhou para o fogo verde. Assim como os deuses recém-nascidos, a divindade deste deus só será descoberta quando ele vier ao mundo. Mas, ao contrário desses mesmos deuses recém-nascidos, os seres do END já emitem, desde o início, uma leve energia do END. Ela estremeceu ao ouvir as explicações de Victor, mas tentou ao máximo permanecer indiferente e neutra. Essas pequenas quantidades de END foram suficientes para tornar você, e talvez até Ngurboda, resistente a essa energia que, em teoria, só poderia ser suportada se alguém tivesse a divindade de Beijing. Estou errado? Ele perguntou com um sorriso irritante. Devo dizer que você tem uma imaginação muito fértil, mas está completamente enganado. Ela falou com uma expressão indiferente e neutra, como se pudesse enganar alguém, mas não alguém como Victor, que era empático. O sorriso de Victor só aumentou, divertido, como se ele estivesse olhando para algo extremamente divertido, e ela teve muita vontade de lhe dar um tapa na cara. Ela percebeu que não conseguira enganá-lo como pensava. Que cara problemático. Por que ele está aqui? Ele só está aqui para me provocar? Ela se sentia insatisfeita. Estava em um território completamente desconhecido e não sabia o que fazer. Ela piscou os olhos novamente e, assim como antes, ele desapareceu e apareceu perto da lareira. Cruzou os braços e descansou o corpo ao lado da lareira. A existência de vocês, irmãos, é muito especial. Uma deusa normal com uma conexão muito forte com a morte e o tempo. Um tronco de árvore aparece em sua mão, e ele o joga na lareira, fazendo o fogo queimar um pouco mais intensamente, e 2 irmãos com a conexão fim. A morte primordial parece gostar muito de você. Por quê? Quem sabe? Por que você não pergunta a ele se está tão curiosa? Ela bufou. Não, qual seria a graça de fazer isso? Victor sorri. Os mistérios da criação estão aí para serem decifrados aos poucos, sabia? Só assim você não vai ficar entediado com o tempo. Como um dos seres que tinha as memórias de muitos seres antigos dentro de sua cabeça, ele sabia muito bem o quão mortal o tédio pode ser. Portanto, era essencial sempre ter desafios e descobertas a fazer. Por essa razão, ele não tem pressa em descobrir mais sobre a criação. Tem um objetivo, mas ao mesmo tempo aproveite a jornada. Victor era muito a favor dessa ideia. Você parece conhecer muito bem os perigos do tédio. Victor olhou para ela novamente. Seus olhos violeta carmesim dracônicos brilhavam de divertimento. Sim, de fato, incapaz de manter os olhos abertos por muito tempo, ela piscou e, assim como antes, Victor desapareceu. Você parece alguém que realmente gosta de ler. Ela virou o rosto e viu Victor parado ali, olhando para sua estante de livros. Um dos irmãos deve ser inteligente para guiar os outros irmãos. Que fraternidade!
Victor caminhou para a esquerda enquanto batia o dedo nos livros, até parar em um livro escrito em nórdico antigo, O Plebeu e o Nobre. Não é de se admirar que Fenrir tenha deixado Samar tão apressadamente quando você o chamou. Ele pegou o livro e o abriu. Você é muito amado por seus irmãos. É por isso que você está aqui. Você queria ver que tipo de pessoa era a irmã de Fenrir. Bem, você não está errado. Mas, ao mesmo tempo, não está correto. O que você quer dizer? Estou interessado em você há muito tempo. Ela. Victor fecha o livro e o coloca na prateleira. Depois pega outro e o abre. Você conquistou meu interesse desde o momento em que absorvi a existência de Diablo e vi memórias dele. Acontece que esta era apenas uma boa oportunidade, e foi por isso que vim aqui. Entendo. É por isso que você sabe do meu envolvimento. Ela agora conseguia entender como o homem sabia do seu envolvimento com Diablo. Interessante. Você parece não saber sobre as habilidades do vampiro progenitor. Ela revirou os olhos. Por favor, tenho coisas mais importantes para fazer em vez de me preocupar com um cavalo reprodutor um pouco mais forte do que o normal. Victor riu levemente. Cavalo reprodutor, hein? Bem, você não está errado. O progenitor é um ser que foi criado para fazer sua própria espécie se propagar. As palavras arrogantes de ela eram válidas. A progenitora dos vampiros é um oponente formidável que pode atacar a alma de um deus, mas comparada à própria ela, que tem dois irmãos poderosos que podem literalmente apagar um ser da existência, e ela sendo uma deusa da morte e do tempo muito poderosa. Uma vampira progenitora parecia insuficiente e inadequada. Sem mencionar que ela tem objetivos muito maiores do que se preocupar com um mortal, sendo esses objetivos a destruição de seu panteão. Somente quando Victor colocou isso em perspectiva é que ele realmente percebeu o quanto mais forte havia se tornado. Agora ele era um dragão de sangue, uma mistura perfeita de um vampiro nobre e um verdadeiro dragão. Sem mencionar que ele próprio era um deus de nível mais alto que tinha dentro de si uma forma de pesadelo que parecia ter saído diretamente dos deuses exteriores do livro de Lovecraft. Sim, ele decidiu chamar sua forma de horror cósmico de forma de pesadelo. Afinal, a própria existência dessa forma fazia os seres enlouquecerem e a própria criação ao redor ficava completamente bagunçada, causando caos onde antes havia ordem. Forma de pesadelo. Era um nome apropriado. Capítulo 943. Podemos sequestrá-la. Eles estão muito mais preparados do que eu pensava, comentou Skatashi enquanto olhava para o holograma mostrando o ponto de vista de Nyx, que estava em Asgard. Odin vem se preparando para este conflito há anos. Se há uma coisa que ele e Zeus têm em comum é a paranoia. Mas, ao contrário de Zeus, que é péssimo em se preparar, a menos que seja para Metis, Odin não tem essas dificuldades. Ele é genuinamente um deus-rei, não uma desculpa esfarrapada como Zeus, comentou Afrodite. Havia tantas queimaduras naquela frase que até Eleanor decidiu não comentar sobre isso, e ela simplesmente apontou. Você acha que esse exército será suficiente para enfrentar ela? O holograma exibia centenas de guerreiros sem vida, vestidos com armaduras negras, contendo almas. Esses eram os guerreiros que não haviam sido enviados para Valhalla, mas eram o teso suficiente para se tornarem marionetes dos deuses. Com apenas um olhar, ela conseguiu contar mais de 100.000 guerreiros, e se você contasse aqueles que haviam chegado a Valhalla, o número era ainda maior. Sem mencionar os deuses, é claro. Não sei, respondeu Skatashi. Também não vimos todos os exércitos de ela. Ela pode ter algumas cartas na manga. Recuso-me a acreditar que alguém que ataca um dos panteões mais fortes não tenha um plano B. Que desperdício de recursos. Esta guerra não faz sentido. Amaterasu balançou a cabeça. Com a evolução iminente do setor, qualquer tipo de guerra agora seria devastadora quando atingisse um nível mais alto. Para nós, esta guerra não faz sentido, mas não para eles, disse Violet. De qualquer forma, por que você ainda está aqui, Amaterasu? Perguntou Sasa. Você não tem trabalho para o fazer? Ah, é isso mesmo. Amaterasu havia esquecido completamente. Afrodite, me dê permissão para alocar meus subordinados. Ok, você pode alocar perto desta área aqui, onde há mais espaço. Afrodite começou a explicar os procedimentos para Amaterasu enquanto mostrava alguns detalhes gráficos de onde ela deveria construir seu território. Nossa, esse lugar não é perto dos demônios. Amaterasu percebeu algo. Sim. Isso representa algum problema? Disse Afrodite. Não para mim. Mas meus subordinados não param de me incomodar com isso, respondeu Amaterasu. Afrodite sorriu gentilmente. Isso é problema seu, não meu.
Amaterasu estreitou os olhos para a deusa da beleza. Ela tinha acabado de perceber que isso parecia algum tipo de teste de Afrodite para ver se ela conseguiria comandar seus subordinados. Não me subestime. Apesar de meus subordinados poderem expressar suas opiniões, meu panteão ainda tem uma estrutura monárquica. Eu tenho todo o poder para tomar qualquer decisão, pensou Amaterasu. Muito bem, eu vou cuidar desse assunto. Afrodite assentiu, mantendo o mesmo sorriso no rosto. Quando Amaterasu saiu da sala reclamando de uma certa irritante deusa da beleza, o holograma mudou para mostrar o palácio de Odin. Freya e Loki estão aqui, inesperadamente, comentou Afrodite. Por que isso é inesperado? Perguntou Sasa. Bem, Freya, apesar de ser uma deusa da guerra, me disse que não participaria do Ragnarok porque achava tolice acreditar em uma profecia. Algo com o qual concordo plenamente. Na época em que ela disse isso, Loki concordou com ela e disse a mesma coisa, que não participaria do Ragnarok porque não queria lutar contra seus filhos, explicou Afrodite. Sentimentalismo do deus da trapaça. Inesperado, Violette não pôde deixar de comentar. Loki não é ruim, ele é só um bastardo que gosta de pregar peças mortais em todo o mundo. Geralmente, essas brincadeiras saem pela culatra, e ele acaba se machucando no final, suspirou Afrodite. Sim, eu me lembro claramente da história dele ficando grávido por um cavalo, disse Violette. História de cavalo. Resumindo, o mito é o seguinte: Loki queria pregar uma peça em Odin e, no final, engravidou de uma égua, dando à luz um filho que se tornaria o corcel mais veloz de Odin, explicou Violette. Se quiser mais detalhes, pesquise no Google. Não estou com vontade de contar essa história de terror em detalhes. Ela estremeceu ao final. Sasa balançou a cabeça. Eu nem sei como reagir a isso. E o Loki não é um homem. Como ele pode engravidar? Ela sentiu uma dor de cabeça surgindo ao tentar imaginar aquela atrocidade. Bem, masculino e feminino são relativos para os deuses. Podemos mudar de gênero quando quisermos. Embora a maioria dos deuses prefira um gênero específico, quando se trata de diversão, eles podem mudar de gênero se estiverem interessados. É por isso que a maioria dos deuses é bissexual. E eu aqui pensando que as imagens dos deuses não poderiam ficar piores na minha mente. Sasa falou com um pouco de desgosto no rosto. Espera, isso significa que você mudou para o gênero masculino em algum momento no passado? Perguntou Eleonor, curiosa. Já fiz isso uma vez, mas me pareceu estranho. Afrodite fez uma careta, como se fosse uma lembrança que quisesse esquecer. Então decidi voltar ao normal. Prefiro a forma feminina em que vim à existência a ser um homem. A maioria dos deuses é como eu. Eles preferem permanecer na forma em que surgiram. Mas sempre há aqueles como Zeus, que não se importam com nada. Quando Zeus não estava abusando de uma mulher, ele estava abusando de um homem bonito e mudando de gênero para se tornar mulher para poder se divertir com eles. Um silêncio pairou sobre Afrodite enquanto ela pronunciava essas palavras. Só por curiosidade, se Zeus tivesse uma relação amigável com Victor. Sasa parou de falar e quase vomitou o almoço. Esqueça, por que diabos eu pensei nisso? Graças a Deus Zeus está morto, certo? Se não, ele teria um bom lugar no campo de tortura onde Poseidon e Atena estão agora. Violette sorriu, mas seus olhos sem vida não eram nada gentis, olhos que eram compartilhados por Skatashi. Aparentemente, os dois estavam pensando a mesma coisa. Uma pergunta: você pode mudar de gênero agora como um deus dragão? Perguntou Venorá. Eu posso. Afrodite assentiu. Interessante. Venorá sorriu. Você pode tentar. Por quê? Só curiosidade. Ela respondeu enquanto continuava a observar Afrodite. Certo. Afrodite não viu mal algum nisso. Ela sabia que a curiosidade de Venorá era puramente acadêmica e não um interesse nela. Afrodite tentou mudar de gênero, mas não conseguiu. Ela semicerrou os olhos levemente e tentou novamente. Um poder rosa cobriu seu corpo, mas, novamente, nada aconteceu. Eu não posso mudar como esperado. Venorá sentiu enquanto anotava algumas coisas internamente em sua IA. O que está acontecendo, Venorá? Não é nada muito complicado. Apesar de sermos chamados de deuses, não somos todos iguais, respondeu Venorá, distraída por algo que não fazia sentido para Afrodite. Afrodite pensou por um momento e disse: você está falando sobre a diferença entre deuses dragões e deuses normais. Exatamente, Venorá sentiu. Deuses comuns, em sua essência,
são apenas espíritos de nível superior. Eles não têm corpos físicos e, por causa dessa natureza espiritual, podem facilmente mudar de gênero ou fazer qualquer alteração significativa em sua alma sem consequências. Mas o mesmo não se aplica aos dragões. Nossas almas são muito mais fortes e temos corpos físicos, então não podemos mudar tão facilmente quanto os deuses comuns, a menos, é claro, que usemos habilidades de metamorfose. No entanto, essa habilidade não mudaria a forma de nossas almas como os deuses comuns fazem. Afrodite ergueu uma sobrancelha. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Considero isso uma vantagem. Afinal, nossas almas são mais robustas que as dos deuses comuns. Devido a essa robustez, elas são menos maleáveis, o que significa que também são mais resistentes a ataques de almas, disse Veonora enquanto um console aparecia à sua frente, e ela começou a digitar rapidamente. Os verdadeiros dragões são de fato uma aberração adorada pela criação. As mulheres ao redor estreitaram os olhos ao ver aquela mulher normalmente fria e tão feliz com alguma coisa, mas logo a ignoraram. Todos ali tinham suas peculiaridades, e não se julgariam por elas. Tenho uma pergunta. Nosso marido transformará outros seres em dragões verdadeiros? Perguntou Veonora. Provavelmente. Ele provavelmente só transformará o piscineiro. Depois disso, não transformará mais ninguém, disse Sasa. Sasa está certa. É muito provável que nossa futura população de dragões verdadeiros seja composta apenas por nossos filhos. Violette assentiu, entendendo o raciocínio por trás das palavras de Sasa. Era evidente que ela estava pensando nas limitações impostas pelos primordiais. Victor deveria apenas transformar suas esposas atuais em dragões verdadeiros. Ele já estava expandindo esses limites ao transformar Veonora e Amaterasu, algo que provavelmente não aconteceria novamente. Apesar de Nereopis não serem suas esposas, Victor não deixaria suas filhas sem força. Então era óbvio que ele as transformaria em verdadeiros dragões também. Isso é ótimo. Se ele tivesse algum interesse em dar esse presente a outros seres, eu teria me manifestado contra. Quanto mais eu descubro sobre as peculiaridades dos dragões verdadeiros, mais voto para que esta raça seja extremamente exclusiva da nossa família e somente dela. Enquanto tomamos várias contramedidas para impedir que nossos inimigos explorem nossa raça para si mesmos, disse Veonora. Contramedidas? Contra o quê? Perguntou Eleonor. Experimentos em nossos corpos, Eleonor, disse Violette. Eleonor entendeu agora. Como os dragões verdadeiros são compatíveis com tudo na criação, nossos genes são bastante exploráveis. Consigo pensar em uma ampla gama de coisas, desde armas, baterias de energia até mesmo soldados dragões sem vida que podem ser controlados apenas com a mão esquerda. É claro que os cientistas não serão tão inteligentes quanto eu, ou gênios como eu, mas até mesmo um cientista estúpido perceberia isso se descobrisse nossos genes. As meninas reviraram os olhos para as palavras arrogantes de Veonora, mas ela não estava errada. A mulher era um monstro absoluto em tecnomancia e genética. Portanto, são necessárias contramedidas para impedir que esses cientistas usem nossos genes. Presumo que você já esteja trabalhando nesses planos? Perguntou Violette. Estou trabalhando nelas agora. Criarei um departamento inteiro de limpeza caso lutemos e nos machuquemos. Criar uma armadura tecnológica simbiótica semelhante à minha também será extremamente importante, porque essas armaduras impedirão que nossos genes se espalhem, mesmo se estiverem danificados. Continuou Veonora, digitando em alta velocidade. Scatash deu um leve sorriso. É sempre bom ter alguém competente por perto. Só não se esqueça de enviar esses planos para Victor e Ruby. Veonora assentiu sem tirar os olhos do console. Enquanto Veonora explicava o que faria, o holograma mudou novamente, e dessa vez Nix estava em uma sala de guerra. Parecia que uma reunião havia começado nesse meio tempo. Estamos prontos para esta guerra, pai? Thor perguntou. Sim, somos. Odin assentiu. Então isso está realmente acontecendo. Loki suspirou, um suspiro pesado e incrédulo. Ainda assim, sugiro que procuremos ajuda. Inaceitável, negou Odin. Esta é uma guerra civil, uma questão asgardiana. Não devemos convidar forasteiros que possam se aproveitar deste momento de crise. Por isso é essencial isolarmos nossa dimensão até que este problema seja resolvido. Odin olhou para Freya, que usava uma armadura completa e um capacete emplumado. Esta era sua armadura como rainha das Valquírias. Compreendendo o olhar de Odin, Freya disse: a entrada da Bifrost está completamente protegida pelas minhas Valquírias, pai de todas. Ótimo,
Agora temos que tirar essa guerra de Asgard. Loki suspirou novamente ao ver a atitude de Odin. Ele não queria dar azar a ninguém, mas sabia muito bem o quão perigosos seus filhos eram, e agora que tinham aquele dragão ancião com eles, o problema só piorava. Ele não conseguia imaginar como o exército de Odin conseguiria lidar com aquilo, mas sabia que Odin não deixava nada ao acaso. Ele precisava ter um plano. O problema era que Odin não queria compartilhar seu plano com ele. A razão para isso era simples. Os filhos de Loki eram os que estavam atacando Asgard. Todos os deuses de Asgard desconfiavam de Loki, até o próprio Odin. Bem, felizmente, esse incidente ocorreu logo após a trégua proposta por aquele dragão anormal. Loki falou seus pensamentos em voz alta, sem perceber, e embora não dissessem nada, Odin e Freya pensavam a mesma coisa que Loki. Estavam gratos por esse incidente ter ocorrido depois do tratado de paz que Victor forçou todos a aceitar. Seu argumento era que lutar entre si agora era tolice, já que seu setor estava prestes a evoluir e encontrar inimigos mais poderosos, algo com que todos concordavam plenamente. Embora não fosse uma aliança, tratava-se de um acordo de paz em que nenhuma das facções interferiria entre si. Odin, como deus ancião, sabia que esse acordo fora feito apenas superficialmente. Ele entendia que, se os outros panteões soubessem o que estava acontecendo em Asgard, tentariam de alguma forma se beneficiar da situação. Por isso, ele fechou toda a dimensão. Nesta sala de guerra estavam Odin, Freya, Loki, Thor e Heimdall. Claro, Nyx também estava lá. Ela estava sentada no canto da sala, tomando chá e observando todo o lugar como se estivesse passeando. Fufufufu. Imagino que tipo de expressão Odin faria se soubesse que estamos observando. Nyx riu. Honestamente, sua divindade é completamente injusta, sorriu Skatashi. Se ela fosse uma general inimiga, teria muito medo de enfrentar Victor. Afinal, ele tinha tantos seres anormais ao seu redor, mas, como aliada, ela não tinha nada a temer. Era muito divertido saber que tinha cartas poderosas para usar que os outros desconheciam. Na verdade, eles sabem das habilidades de Nyx, mas a subestimaram completamente. Acham que suas defesas simples podem detectar Nyx, pensou Skatashi, a menos que estivessem enfrentando um ser anormal com sentidos poderosos como os de Victor, era completamente impossível sentir Nyx. Afinal, ela era a definição literal de ocultação. Vamos começar a reunião. Trácio. Quando Odin estava prestes a declarar o início da reunião, a porta se abriu abruptamente e uma mulher com longos cabelos loiros entrou na sala. Odin, meu estoque de marcas está diminuindo muito rápido devido à sua ordem de reforçar nossas forças principais. Precisamos fazer alguma coisa. Idun. Odin estava prestes a repreender qualquer subordinado que tivesse invadido a reunião, mas ele não faria isso com Idun. Afinal, ela era uma mulher muito importante para toda Asgard. Discutiremos isso agora. Junte-se ao Conselho de Guerra. Muito bem. Idun assentiu. Você a conhece, Afrodite? Sásia perguntou. Sim. Ela é Idun, a deusa da primavera e da juventude eterna. Ela protege as maçãs da juventude, um artefato que concede aos deuses nórdicos uma melhor compreensão de sua divindade e um corpo saudável que previne várias condições adversas, como veneno de hidra, veneno de dragão, miasma demoníaco, etc. Ela é uma deusa muito importante. Podemos sequestrá-la. Violette falou como se estivesse escolhendo um gato para comprar. As mulheres olharam para Violette com um olhar de descrença. O quê? Ela seria um bom animal de estimação, junto com a nossa deusa da sorte. As dragonesas prontamente decidiram não comer em silêncio. Violette fez beicinho ao ver as mulheres.